Aquele foi. Sabes? Um momento mágico. Acho que foi nessa noite que tudo aconteceu realmente. Nós apaixonamo-nos. E logo depois disso, tornamo-nos um casal. Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog do ABBA não eram apenas parceiros musicais. Eram também um casal romântico cuja história de amor refletia o sucesso global da sua banda. No entanto, as suas vidas pessoais acabaram por divergir, deixando os fãs com inúmeras questões sobre a natureza da relação e o seu subsequente término. Numa entrevista rara e franca, Ulvaeus abriu-se finalmente sobre as suas experiências com Fältskog, oferecendo um vislumbre das complexidades e desafios que enfrentam juntos. Mas antes de o revelarmos, vamos saber mais sobre Björn Christian Ulvaeus, que nasceu a 25 de abril de 1945, em Gothenburg, na Suécia. Aos 6 anos, a sua família mudou-se para a pequena cidade de Västervik. O seu pai, Eric Gunnar, e a sua mãe, Aina Eliza Victoria, tentaram proporcionar um lar estável a Björn e a sua irmã, Eva Margareta. Mas a vida de Björn, mesmo desde jovem, parecia destinada a algo muito para além das ruas tranquilas da sua cidade natal. Antes de ABBA, Björn já era uma estrela em ascensão. Juntou-se a uma banda folk sueca, os Hootenanny Singers, ganhando fama local. Durante uma digressão com a banda em 1966, o destino apresentou-lhe Benny Andersson, um teclista de outro grupo, os Hep Stars. A ligação deles foi instantânea. A música uniu-os, e em pouco tempo estavam a escrever música intemporal, antes mesmo que alguém soubesse os seus nomes. A sua primeira música juntos, Isn't It Easy to Say? Foi apenas o início de um vínculo que mais tarde viria a mudar o mundo da música. A vida de Björn tomou outro rumo em 1969, quando conheceu Agneta Fältskog durante um especial televisivo. Não foi apenas um encontro de dois artistas. Foi o início de uma história de amor que viria a alimentar grande parte da música dos ABBA. Mas esse amor, como tantas coisas na vida, acabaria por se desmoronar, deixando uma cicatriz que ecoou em algumas das músicas mais emocionantes da banda. Ao longo dos anos, Björn e Benny continuaram a trabalhar juntos em música. Em 1970, fizeram um pequeno sucesso na Suécia com She's My Kind of Girl, que se tornou popular no Japão. Mesmo com o sucesso dos seus primeiros trabalhos, ninguém poderia prever o fenômeno que se seguiria. ABBA nasceu quando Agneta se juntou a Björn e Benny, e Annie Fried Lyngstad Freda juntou-se mais tarde a eles. O nome pode ter sido simples, mas a música não era. Björn, o guitarrista, assumiu mais papéis do que apenas o de músico. Cantou em diversas faixas, cada uma delas demonstrando emoções diferentes: esperança, alegria e, mais tarde, desgosto. No entanto, a felicidade que os ABBA demonstravam ao mundo no palco refletia-se por vezes nas suas vidas, outrora repleta de promessas. O casamento de Björn e Agneta começou a desmoronar-se no final da década de 1970. As canções da banda começaram a representar a dor que Björn estava a sentir. Em 1980, o divórcio foi finalizado. Pouco depois, os ABBA foram dissolvidos. O que antes parecia uma força imparável, de repente pareceu frágil. Depois dos ABBA, Björn não parou de criar. Ele e Benny voltaram a sua atenção para os musicais, colaborando em projetos como Chess e Mamma Mia. Estes novos empreendimentos trouxeram-lhe reconhecimento, mas nada conseguiu preencher o vazio deixado pelo fim do ABBA. Mesmo quando os prêmios chegaram, houve sempre a sensação de que algo se tinha perdido. Anos mais tarde, em 2013, Björn e Benny, juntamente com o DJ Avicii, compuseram o hino para o Festival Eurovisão da Canção. Foi uma referência às raízes dos ABBA, mas também mostrou o quanto as coisas tinham mudado. O tempo passou e, embora o mundo ainda adorasse a música dos ABBA, as pessoas por trás dela seguiram em frente, cada uma carregando as suas próprias histórias de perda e mudança. Em 2021, sim, houve um vislumbre do passado quando os ABBA se reuniram para anunciar um novo álbum e uma experiência de concerto virtual. Os ABBA Voyage, depois de 40 anos, regressaram ao estúdio. Foi agridoce, prova de que, embora as coisas nunca mais sejam as mesmas, vale a pena revisitar algumas partes do passado. A vida pessoal de Björn também passou por altos e baixos. O seu casamento com Agneta terminou, mas em 1981 voltou a encontrar o amor. Com a jornalista musical Lena Keleshow. Tiveram 2 filhas e viveram em relativa paz durante muitos anos. Mas até esse capítulo chegou ao fim quando se separaram. A mudança,
Ao que parecia, era a única constante na vida de Björn. No entanto, no meio de toda a turbulência pessoal e profissional, Björn manteve-se firme. Era mais do que apenas um músico. Tornou-se um empresário, um defensor de uma vida sem dinheiro e até um porta-voz do ateísmo. No entanto, apesar destes novos papéis, sempre houve a sensação de que o passado, especialmente os seus anos com o ABBA, estavam sempre lá para o deixar traumatizado. Em 2024, Björn reencontrou o amor e casou com Christina Sass. A cerimônia teve lugar em Copenhaga e, embora tenha sido um novo começo, deve ter parecido que a vida continua a seguir em frente. Por muito que nos queiramos agarrar ao passado, por outro lado, temos Agneta Fältskog, que nasceu em Jönköping a 5 de abril de 1950. A primeira das duas filhas de Knut Ingvar Fältskog, gerente de uma loja de departamentos, a Birgit Margareta Johansson, desde cedo que a sua vida foi moldada pela música. O seu pai, apaixonado pelo mundo do espetáculo, partilhou com ela o seu amor pela música. Ao mesmo tempo, a sua mãe dedicou-se a cuidar da família. Em 1955, chegou a irmã mais nova de Agneta, Mona. Mas mesmo com uma família em crescimento, o coração de Agneta estava ancorado na música. Quando tinha apenas 6 anos, Agneta escreveu a sua primeira canção, Två små troll, Dois Pequenos Trolls. Era como se a música estivesse a fluir nas suas veias. Começou a ter aulas de piano aos 8 anos e logo cantou no coro da igreja. O seu amor pelas atuações cresceu e, no início da década de 1960, formou um trio musical local com 2 amigos, Otto Intitulevens e Cambers. Mas, como muitos jovens sonhadores, as suas esperanças foram frustradas quando não conseguiram encontrar concertos suficientes para continuar. Aos 15 anos, Agneta conseguiu seu primeiro emprego a sério a cantar numa banda de dança local. Foi o primeiro passo de uma longa e imprevisível viagem. Abandonou a escola para se concentrar na sua paixão. Embora trabalhasse como telefonista diariamente, equilibrar trabalho e performance acabou por se tornar demasiado. Por isso ela seguiu seu coração na música. Depois de um doloroso rompimento com o seu então namorado Björn Lilja, Agneta transformou a sua dor no seu primeiro grande sucesso. Eu vou achar. Eu estava tão apaixonado. A sua emoção crua repercutiu-se em muitos, lançando-a aos olhos do público. O talento de Agneta chamou a atenção do produtor musical Carl Gerhard Lundqvist, que a queria na sua editora, mas não estava interessado na sua banda. Reluctantemente, decidiu seguir uma carreira a solo, assinando um contrato com a Capitol Records em 1967. O seu single de estreia liderou as tabelas suecas em 1968, vendendo mais de 80 mil cópias. Não foi só sorte. Agneta tinha encontrado a sua voz. Embora tenha experimentado o sucesso cedo, a viagem de Agneta não foi isenta de dificuldades. Aventurou-se na Alemanha, onde o seu noivo, o produtor Dieter Zimmermann, lhe tinha prometido o estrelato, mas o material que lhe deram parecia errado quando ela chegou, desligado de quem ela era. Recusou-se a cantar músicas nas quais não acreditava e terminou o noivado e a sua busca pela fama na Alemanha. Regressou à Suécia em 1970 e continuou a construir a sua carreira apesar de uma batalha judicial sobre uma canção que foi acusada de plagiar. Em 1977, o caso foi resolvido, mas estes desafios podiam pesar no espírito de qualquer pessoa. Agneta, no entanto, continuou. Em 1972, assumiu um novo desafio, subindo ao palco na produção sueca de Jesus Cristo Superstar. Retratar Maria Madalena foi uma oportunidade para se desenvolver como artista, mostrando a profundidade do seu talento para além do mundo pop. Depois veio Björn Ulvaeus. Conheceram-se em 1968 e logo o relacionamento floresceu. Em 1971, casaram-se, uma união que parecia destinada a mudar as suas vidas e o mundo da música. Com Anni-Frid Lyngstad e Benny Andersson, nasceram os ABBA, uma banda que viria a disparar para a fama internacional. Mas a fama teve um custo. As pressões implacáveis da indústria musical começaram a prejudicar o seu casamento com Björn. O seu vínculo, antes tão forte, desfez-se em 1978. Em 1979, divorciaram-se, um capítulo que terminou de forma silenciosa, mas dolorosa. No entanto, mesmo após desgostos pessoais, Agneta e Björn juraram manter os seus compromissos profissionais com os ABBA. Enquanto a banda dominava as tabelas, Agneta dedicou-se à música. Gravou um álbum a solo, 11 Kvinnor i ett hus, 11 Women in One House,
Este projeto mostrou as complexidades pessoais e profissionais da sua vida. Embora não tenha sido um sucesso comercial como outros álbuns do ABBA, ainda assim passou mais de um ano nas tabelas suecas. Uma prova do seu apelo duradouro. No entanto, as suas dificuldades nunca estavam longe da superfície. As letras assombrosas das músicas do ABBA, como The Winner Takes It All, falavam sobre o seu casamento destruído. Ela colocou o seu coração nestas músicas, transformando a sua dor em arte. Em 1982, os ABBA separaram-se discretamente, sem uma grande despedida. Agnetha deu um passo atrás, procurando consolo longe dos holofotes. Gravou duetos e álbuns a solo, obtendo um sucesso moderado, mas o brilho e o glamour do auge dos ABBA já tinham ficado para trás. O seu álbum de 1983, Wrap Your Arms Around Me, foi brilhante, alcançando o primeiro lugar em vários países europeus. Mas, embora os fãs ainda a adorassem, Agnetha procurava cada vez mais privacidade, afastando-se do caos da fama. Afinal, o sucesso nem sempre traz paz. Mesmo quando voltou a encontrar o amor e se aventurou em novos projetos criativos, como o filme sueco Raskenstam e colaborações com os seus filhos, houve uma sensação de resignação silenciosa, um desejo de ser deixada em paz. Ela alcançou o estrelato, mas o preço que isso lhe custou era inegável. Depois de lançar I Stand Alone, Agnetha Fältskog afastou-se da cena musical, deixando para trás um mundo que antes adorava a sua voz. Durante 17 longos anos, ela desapareceu dos olhos do público. Durante estes anos tranquilos, ela encontrou consolo na astrologia, no yoga e na companhia pacífica dos cavalos. A sua vida isolada na ilha Ekoro tornou-se um refúgio, longe dos holofotes sob os quais prosperou. Em 1990, Agnetha tentou reencontrar o amor, casando com o cirurgião sueco Thomas Sonnenfeld. Mas, tal como a sua música, este capítulo terminou abruptamente. O casamento durou apenas 3 anos antes de se divorciarem em 1993. A vida, no entanto, reservava-lhe mais desilusões. No ano seguinte, uma tragédia aconteceu quando a sua mãe, tomada pelo desespero, tirou a própria vida saltando da varanda do seu apartamento em Jönköping. A tristeza consumiu Agnetha, e a sua dor aprofundou-se quando o pai faleceu apenas um ano depois. Em 1997, um vislumbre de companheirismo pareceu regressar quando ela conheceu um condutor de empilhador holandês chamado Gert van der Graaf. Mas mesmo esta relação, cheia de esperança, entrou em crise. Quando Agnetha decidiu separar-se dele em 1999, ele não conseguiu desistir. Começou a persegui-la, assombrando o santuário de paz que ela tinha construído. A situação chegou ao ponto em que os tribunais intervieram, emitindo uma ordem de restrição e deportando-o para a Holanda em 2000. No entanto, a mágoa é implacável e, em 2005, depois de a ordem de restrição ter expirado, Van der Graaf regressou, perturbando mais uma vez a sua paz. Apesar das tempestades emocionais que a rodeavam, em 1996, Agnetha escreveu a sua autobiografia, Som jag är, mais tarde publicada em inglês como As I Am. Revisitou a sua viagem pela música, selecionando música para uma coletânea chamada My Love, My Life. Os fãs abraçaram-na mais uma vez, atraídos pela vulnerabilidade que partilhou na sua história. O livro teve repercussões em muitos e vendeu mais de 50 mil exemplares em todo o mundo. Depois, em 2004, algo inesperado aconteceu. A voz de Agnetha ressurgiu, delicada mas poderosa, com um novo single, If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Tornou-se a sua canção de maior sucesso nas tabelas do Reino Unido, atingindo o número 1. 11. Uma semana depois, lançou o álbum My Coloring Book, uma coleção de covers dos anos 1960. Canções que adorava. Foi como se o tempo tivesse parado. O mundo sentiu a falta da sua voz e recebeu-a de braços abertos. Mas, fiel à sua natureza, Agnetha fugiu dos holofotes, evitando a extensa promoção que normalmente acompanha tal lançamento. Um segundo single de sucesso, When You Walk in the Room, atingiu o top 40 do Reino Unido. Mas mesmo com estes sucessos, Agnetha manteve-se distante, aparecendo apenas brevemente num ato de intervalo da Eurovisão com os seus antigos companheiros de banda do ABBA. Os fãs agarraram-se a estes momentos fugazes, esperando por mais. Mas ela estava hesitante em voltar a dar muito de si. Em 2008, outro capítulo do seu legado revelou-se. Ela juntou-se aos seus antigos companheiros de banda na estreia de Mamma Mia, na Suécia.
Um momento raro em que todos os 4 membros se juntaram perante os fãs pela primeira vez em mais de 2 décadas. A visão era emocionante e lembrou a todos a magia que criaram juntos e como o tempo os mudou. Em 2013, Agnetha voltou a surpreender todos com o lançamento de A, o seu primeiro álbum em quase uma década. Temas como When You Really Loved Someone e Dance Your Pain Away mostraram uma voz que ainda mantinha beleza e fragilidade. O seu dueto com Gary Barlow, I Should Have Followed You Home, foi um ponto alto, e por breves instantes ela até regressou ao palco. Mas os anos de retiro cobraram o seu preço, e as aparições públicas foram poucas. A vida nunca parou, mas o seu ritmo abrandou para Agnetha. Em 2017, começaram a surgir rumores de novas músicas com os ABBA. Ela reuniu-se com os seus companheiros de banda para gravar 2 novas músicas. A nostalgia era palpável. No entanto, como sempre, Agnetha manteve-se cautelosa. Foi apenas em 2021 que os ABBA anunciaram oficialmente o seu regresso com Voyage, o seu primeiro álbum em 40 anos. A voz de Agnetha, ainda ternurenta e cheia de emoção, ecoou mais uma vez no coração dos fãs. No entanto, a vida de Agnetha longe dos holofotes foi igualmente complexa. O seu medo de voar, que se intensificou após um incidente terrível durante a digressão americana dos ABBA em 1979, manteve-a isolada durante grande parte da sua carreira a solo. Esteve envolvida num acidente de autocarro em 1983, o que só aumentou a sua ansiedade. Björn Ulvaeus dos ABBA quebra finalmente o silêncio sobre Agnetha Fältskog. Tudo começou quando Björn Ulvaeus tocou os corações dos fãs dos ABBA em todo o mundo com a sua música emocionante. Não é apenas um músico talentoso. As suas composições levaram a banda a patamares vertiginosos de fama. No entanto, por detrás da fachada chamativa, a viagem não foi tão tranquila como parecia. A banda, composta por 2 casais, acabou por enfrentar profundas animosidades, especialmente entre Björn e a sua mulher, Agnetha Fältskog. O seu incrível talento e as suas performances de cortar a respiração mascaravam uma tensão latente que crescia sob a superfície. Desde cedo que Björn era apaixonado por música. Antes de ABBA, fez parte de uma banda sueca chamada The Hootenanny Singers. O destino interveio quando se cruzou com Benny Andersson, Dos Hipstars, formando um laço construído no amor pela música e no sonho partilhado de criar algo especial juntos. Trabalharam juntos, produzindo música e ajudando as bandas um do outro no estúdio. Mas Björn queria mais. Em breve, o seu coração encontraria um par ideal. Em 1969, enquanto filmavam um nostálgico especial televisivo, Björn conheceu Agnetha, uma jovem cantora que estava a iniciar a sua viagem. Com apenas 18 anos, lançou recentemente o seu primeiro single a solo. Apesar da sua inexperiência, a ligação entre eles acendeu imediatamente uma paixão que parecia um conto de fadas. Os dois pareciam inseparáveis, sonhando com um futuro onde pudessem partilhar as suas vidas e músicas. Casaram-se a 6 de julho de 1971, numa pitoresca cerimônia na aldeia, com Benny a tocar órgão. Juntos, abraçaram as alegrias da paternidade, dando as boas-vindas à filha Linda em 1973 e ao filho Peter em 1977. No entanto, o início brilhante foi rapidamente ofuscado. Durante este tempo, Björn e Benny estavam a formar a sua dupla, conhecida como Björn e Benny. Mas ainda faltava alguma coisa. Quando a namorada de Agnetha e Benny, Annie Fried-Lyngstad, se juntou ao grupo, nasceram os ABBA, uma parceria destinada ao estatuto de ícone. O sucesso deles foi fenomenal, com êxitos no topo das tabelas que conquistaram os corações dos fãs de todo o mundo. A sua música repercutiu-se profundamente. Músicas como People Need Love colocaram-nos sob os holofotes. Ainda assim, a sua vitória no Festival Eurovisão da Canção em 1974 consolidou o seu lugar na história da música. Em digressão pelo mundo, deleitaram-se com a adoração dos fãs. No entanto, no meio deste turbilhão, começaram a aparecer fissuras. A porta fechara. Björn e Agnetha lutavam. Após regressarem do concurso da Eurovisão, surgiu um momento comovente quando descobriram que a filha não os reconheceu. Estiveram afastados durante quase um mês e essa desconexão foi profunda. A banda queria estar presente para os filhos, mas a pressão da fama pesou muito no seu casamento. Agnetha enfrentou pesadelos, temendo que os fãs lhe tirassem tudo, enquanto Björn tentava ser a sua âncora. Apesar dos seus esforços, as expectativas implacáveis prejudicaram o seu relacionamento.
A tensão tornou-se insuportável quando os ABBA atingiram o auge do sucesso no final da década de 1970. Separaram-se no início de 1979 e pediram oficialmente o divórcio em 1980. Embora tentassem apresentar-se como uma família unida, alegando que tinham tido um divórcio feliz, a verdade era muito mais dolorosa. A sua música começou a mostrar a sua confusão interior, levando à criação de The Winner Takes It All, uma canção assustadora que contava a história da sua tristeza. Escrever a letra foi uma experiência catártica para Björn, repleta de emoção crua. No Intent, tocar a música foi outro desafio. O público explodiu quando Agneta cantou Diz-me, ela beija como eu costumava beijar-te? Mas a linha estendeu-se até ao fim definitivo do seu outrora belo relacionamento. Após a sua emocionante apresentação em 1981, Björn iniciou um novo capítulo, voltando a casar e tendo mais 2 filhos. Esta transição magoou Agneta profundamente. No seu livro de 1997, ela refletiu sobre a fachada do seu divórcio feliz, admitindo que a dor permaneceu muito depois da separação. Enquanto Agneta se debatia, procurando terapia para lidar com a situação, Björn mascarava a sua dor através da música. Mais tarde, reconheceu a dificuldade do divórcio, dizendo que não houve vencedores na sua história. O peso da separação também afetou o resto do ABBA porque as tensões dentro da banda aumentaram. Esta turbulência levou à sua dissolução em 1982. Após uma década de conquistas notáveis, a chama outrora brilhante dos ABBA apagou-se, deixando apenas memórias da sua incrível viagem. Nos últimos anos, a banda reuniu-se para criar nova música, e um documentário intitulado ABBA: Against All Odds explorou as suas complexas relações. Embora o passado seja marcado pela tristeza e mágoa, Björn e Agneta estão sempre lá para inspirar os fãs, dizendo-lhes que, por vezes, o amor não dura, mas a música continua viva. Bem, qual é a sua música favorita dos ABBA sobre o término de um relacionamento? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo.